Fala galera, beleza? Trago aqui uma aulinha sobre funções, mais especificamente funções de primeiro e de segundo grau. E eu gosto de começar com um lema que eu uso com os meus alunos, é um verso muito bacana, que é o seguinte: função não se resolve, a função se estuda. A gente estuda as funções. Equação você soluciona e chega numa solução. Função serve para você relacionar duas grandezas. A física tem uma função para relacionar distância e tempo. A química tem uma função para relacionar pressão e temperatura. E aqui na matemática a gente vai aprender a aplicar as funções, a estudar as funções e qual o comportamento das funções. Bora lá? Vamos lá então. Função de primeiro grau. O tipo mais simples que a gente pode encontrar de função. Ela tem o seguinte formato genérico: f de x igual a ax mais b, onde o a e o b são números, que a gente dá nome. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Bom, para ficar mais fácil de você entender, você pode escrever de outra maneira: y igual a x mais b. E aí fica claro que a relação é entre x e entre y. Esse x e esse y pode ser qualquer coisa, como eu disse anteriormente: distância, tempo, pressão, depende do problema que você está resolvendo. Olha só esse exemplo que bacana aí. Y igual a 2x mais 3. Uma funçãozinha de primeiro grau, bonitinha, onde o y depende do x. Por isso que a gente chama o x de variável independente, posso atribuir vários valores, qualquer valor nesse caso, e o y é a variável dependente, o y depende do x. Eu coloquei um exemplo para vocês aí. Quando o x é 3, o y é 9. Quando o x é menos 1, o y é 1. E você pode fazer isso infinitas vezes. Então, para não ficar calculando todas as infinitas relações de x e y, a gente tem uma solução, que é o gráfico da função. Cada combinação de x e y gera um ponto no plano cartesiano, aquele plano que você já conhece, y por x. E aí, para cada sentença matemática, você tem um alinhamento infinito desses pontos que gera no gráfico uma reta. Agora, a gente tem que saber quais são as características dessa reta. E eu destaco para vocês 3 pontos. Primeiro ponto: inclinação da reta. Se ela é crescente ou decrescente. Quem determina isso é o valor do coeficiente angular, do A. Quando ele é positivo, a reta cresce. Quando ele é negativo, a reta decresce. A segunda característica aí diz respeito ao ponto onde a reta cruza o eixo vertical, y. Isso é muito fácil. É só você olhar o valor do coeficiente linear, o valor do b. E a terceira e última característica importante é onde essa reta encontra o eixo x. Esse ponto é chamado de zero da função, que, se você ler ao contrário, é quando a função dá zero, é a raiz da função. Você pega lá ax mais b, que no caso o a e o b serão números, igual a zero e isola o x, como se fosse uma equação de primeiro grau simples. Acho que todo mundo conseguiu entender, né? Bora aprofundar um pouquinho mais e falar da função de segundo grau? Vamos lá, galera. Tipos de função de primeiro grau. A gente tem 3 tipos de funções. Da mais simples para a mais complexa, a gente começa pela função constante. A função constante é aquela que não tem o termo ax. Fica só f de x igual a b. Eu trago um exemplo para vocês aqui que é f de x igual a 2. Ora, se não tem x, essa função vale sempre 2. No gráfico, fica uma reta horizontal constante sobre o valor 2. Você até pode se perguntar: pô, quando é que eu vou usar uma função tão simples assim? Você usa. Pega, por exemplo, na física, quando um carro tem uma velocidade constante. O gráfico de velocidade por tempo é uma linha reta, horizontal, típico dessa função aí. Outro tipo de função de primeiro grau, ainda incompleta, é a função linear. Trago para vocês aí a função linear de exemplo, f de x igual a 2x. O que a gente percebe? Que não tem o termozinho b. É só f de x igual a ax. Essa função ela tem uma característica muito marcante. Ela sempre passa pela origem, pelo zero, o encontro dos eixos x e y. Sendo assim, esse é um raro momento no estudo das funções que vocês podem fazer algo que aluno adora fazer, que é usar a regra de 3. Isso porque essa função tem uma constante de proporcionalidade. Por exemplo, aqui,
f de x igual a 2x, a constante de proporcionalidade é 2. Por último, ainda em função de primeiro grau, a gente tem a função afim, que é a completinha. f de x igual a x mais b. A gente tem todos os termos presentes. Esse tipo de função cruza o eixo x e o eixo y em valores bem específicos, como eu já expliquei para vocês anteriormente, e no meu exemplo eu coloquei aí f de x igual a x mais 1. Confira, ela cruza vertical no valor do b, 1, e cruza horizontal no zero da função, que seria o x igual a menos 1. Valeu, galera? Bora agora falar de função de segundo grau. Primeira coisa, galera, função de segundo grau é diferente da função de primeiro grau, principalmente por conta do x² que aparece nessa história aí. E a gente vai usar essa aula aqui para quebrar com esse preconceito com a função de segundo grau. Bora lá? Seguinte, a função de segundo grau ela tem um formato genérico dado por f de x igual a ax² mais bx mais c. C é o termo independente. A é o coeficiente que multiplica o termo quadrático, o x². E o b multiplica o termo linear, o x de primeiro grau. Se ficar difícil para você enxergar isso e te assustar, troca por y. y igual a ax² mais bx mais c. Mas tudo que eu disse sobre função de primeiro grau permanece aqui. São funções que relacionam duas grandezas, x e y, onde o y depende do x. Lembra que esse x e esse y pode ser qualquer outra letra. Lucro de uma empresa, vendas de uma fábrica, certo? Não se prenda a y e x, são duas variáveis que se relacionam. Agora bora lá, primeira diferença da função de segundo grau para a de primeiro grau. Às vezes, a gente pode ter dois valores diferentes para a variável independente que resultam no mesmo valor para a variável dependente. Eu coloquei de exemplo aí, y igual a x² menos 4x mais 3. Repara que se a gente substituir o x por menos 1, a função admite um valor 8. Do mesmo jeito que se eu colocar o x igual a 5, a função também admite um valor 8. A hora que eu marco esses pontos no plano cartesiano, eu não consigo mais passar uma reta por eles. Pensando que eu posso usar aí infinitos valores de x, todos os pontos que relacionam x e y vão gerar um desenho no gráfico que recebe o nome de parábola. Agora, se essa parábola é com a concavidade para cima, com a concavidade para baixo, se essa parábola está para cima do eixo x, para baixo do eixo x, nós temos que avaliar as características da função de segundo grau. Eu separei 4 para a gente analisar. Vamos lá. Então, pessoal, essa parábola que vai ser desenhada no gráfico é uma linha que é uma sequência infinita de pontos. Cada pontinho é uma combinação aí do x e do y. As características são, primeira, essa concavidade da parábola é para cima ou para baixo? Quem vai determinar isso para você é o valor do a, o termo que multiplica o x². Quando a é positivo, essa parábola está voltada para cima, que lembra muito um sorriso, algo que você esboça aí quando vai bem numa prova e tira uma boa nota. Agora, quando a é negativo, a parábola vai ter a sua concavidade para baixo, parecendo uma cara triste, algo que você faz quando vai mal numa prova. Porém, isso não vai mais acontecer agora que você é aluno aqui do CPD, certo? A segunda característica importante, galera, diz respeito ao valor do c. O valor do c, o termo independente da função, mostra onde a parábola cruza o eixo vertical, o eixo y. Terceira característica, galera, onde a função cruza o eixo x. Seguindo os passos da função de primeiro grau, a gente tem que ir atrás do zero da função, ou seja, quando a função dá zero. Você iguala ax² mais bx mais c a zero, fica com uma equação na mão de segundo grau e resolve. Só que temos que ter o seguinte cuidado aí. Quando você vai resolver uma equação de segundo grau, você tem algumas possibilidades de resposta no final. E isso, quem determina, é o valor do delta, do discriminante. Lembra? Delta igual b² menos 4ac. Se esse delta for positivo, tenha certeza que existem x1 e x2 bem definidos e diferentes. A parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos, então. Se o delta for igual a zero, x1 e x2 são iguais, é a raiz dupla. E aí, a parábola tangencia, ela encosta no eixo x num único ponto. Agora, se o delta for negativo, nada de parar o exercício no meio do caminho. A parábola está lá.
só que não existe x1 e x2. Então essa parábola flutua para cima ou abaixo do eixo x. Quarta característica, galera, e isso é uma grande novidade aí para estudos de funções, porque a função de primeiro grau não possui, é só a parábola que vai possuir, é o vértice da função. Se a parábola tem a sua concavidade para cima, ela vai possuir aí um valor mínimo. Se a parábola tiver a sua concavidade para baixo, ela vai possuir um valor máximo. Esse ponto mais alto e mais baixo, esse máximo e esse mínimo, é chamado de vértice. E sendo um ponto, ele tem coordenadas x e y. Quando a gente for estudar um pouco adiante problemas com função de segundo grau, você vai entender o quão importante é esse vértice. Agora aqui, o importante é você saber como encontrar o vértice. Muito simples. X do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Algo que eu devo pontuar e que você vai perceber é que, no caso de funções que cruzam o eixo x em dois pontos, o x do vértice é uma média aritmética de x1 e x2. E no caso de parábolas que tangenciam o eixo x, encostam num único ponto, o x do vértice é o próprio ponto onde ocorre a tangência. Bom, galera, trago aqui uma situação problema clássica de utilização de máximo e mínimo de função, que confunde muita gente, né? Seguinte, o que pode ser que dê um pouco de trabalho para você é quando que eu vou calcular o x do vértice e quando que eu vou calcular o y do vértice numa questão que discute máximo ou mínimo. Vamos lá? Presta atenção no enunciado. Uma fábrica de sapatos tem o seu lucro L dado em função da quantidade, em milhares de unidades, de sapatos X produzida. L, que depende de X, é igual a menos x² mais 4x. Eu coloco para vocês aí como seria o formato do gráfico dessa função. Como a gente já citou anteriormente, o A é negativo, então a concavidade é para baixo, tá vendo? O delta aí é um delta positivo, então a função está cruzando em dois pontos, o eixo x, dois pontos bem específicos, e a parábola corta o eixo vertical no zero, afinal de contas o c vale zero. Preste atenção nessas duas perguntas e veja como elas são bem diferentes. Primeira, qual o lucro máximo que a fábrica pode obter? Segunda, qual a quantidade de sapatos produzida que leva a fábrica a obter o lucro máximo? Apesar das duas perguntas ter escrito lucro máximo, elas são bem diferentes. Quando eu quero descobrir qual o lucro máximo, como o lucro depende de x, o lucro está com seus dados na vertical, no eixo y. Então aí eu calculo o y do vértice. Agora, para encontrar o número de sapatos que leva no lucro máximo, aí eu vou atrás do x do vértice, porque o número de sapatos está descrito no eixo x. Conseguiram entender? Acho que sim. Bora lá ver uns exercícios atuais agora sobre o assunto? Bom, galera, então, para a gente ilustrar aqui a aplicação de funções nos exercícios, trago um exercício para vocês da Unesp. A tabela indica o gasto de água em metros cúbicos por minuto de uma torneira aberta em função do quanto seu registro está aberto, em voltas, isso para duas posições do registro. Então vocês podem conferir na tabela aí que o gasto de água por minuto depende da abertura da torneira. Sabe-se que o gráfico do gasto em função da abertura é uma reta e que o gasto de água por minuto, quando a torneira está totalmente aberta, é de 0,034 metros cúbicos. Ficou uma dica importante aí, hein? Se o gráfico é uma reta, então a gente está falando de uma função do primeiro grau. Portanto, continuando, é correto afirmar que essa torneira estará totalmente aberta quando houver um giro no seu registro de abertura de uma volta completa mais... Bom, galera, então a Unesp trouxe para a gente aí um probleminha com função de primeiro grau, né? Lembrando que a função de primeiro grau tem o seguinte formato: y igual a x mais b, onde o a e o b são números, a gente não conhece aí nesse problema quem são esses números, e o y e o x são as duas variáveis, onde uma depende da outra. Eu coloquei aqui para vocês, x é a abertura da torneira, y é o gasto dessa torneira. Afinal de contas, o gasto depende da abertura. O grande objetivo do exercício é encontrar
o valor aqui de y da abertura que corresponde ao gasto de 0,034 metros cúbicos. Isso é um exercício clássico de função de primeiro grau. E a técnica é quase sempre a mesma. Você vai pegar a função de primeiro grau que você não conhece e descobrir esse a e esse b substituindo as dicas que a Unesp te deu. Olha só o sisteminha que a gente consegue montar. A primeira equação eu coloquei o x igual a meio e o respectivo y, o gasto, 0,02. A segunda equação eu coloquei o x igual a 1 e o y equivalente, que é 0,03. A gente percebe aqui que é um sisteminha de primeiro grau onde as incógnitas são justamente A e B. Resolva aí o sistema da maneira que você preferir. Tem gente que gosta de substituição, né? Isola numa equação e troca na outra. Tem gente que gosta de fazer soma e subtração das equações. Escolha. Eu aqui achei muito prático fazer a subtração porque a gente vai cancelar o B. Dá uma olhada no que acontece na hora que a gente subtrai as duas. Menos 0,01 é igual a menos 0,5A. Descobrindo o valor de A, a gente consegue, por uma substituição simples, descobrir o valor do B. E aí está a sua função, que você tanto precisava. Y é igual a 0,02x mais 0,01. Virou um probleminha simples. Basta você colocar o valor de x que o exercício está te pedindo, 0,034, e aí descobrir o respectivo valor da abertura da torneira. A gente chega num valor de abertura de 1,2, só que as alternativas não estão em números decimais, tá? Lembra que esse 0,2 aqui, que soma ao 1, é 1/5 de um inteiro. Então, 1,2 volta é a mesma coisa que uma volta mais 1/5, correspondendo à alternativa B. Beleza? Bom, galera, um exercício que também aparece muito aí nas provas, falando em funções de segundo grau, é exercício discutindo o vértice da função, né? Valor máximo ou valor mínimo. Trago aqui para vocês um exercício da GV. Bora lá conferir. Uma única linha aérea oferece apenas um voo diário da cidade A para a cidade B. O número de passageiros Y que comparecem diariamente para esse voo relaciona-se com o preço da passagem X por meio de uma função polinomial do primeiro grau. Então, dependendo do preço que cobra-se, X, você tem mais ou menos passageiros Y. Algo meio óbvio aí, né, na aplicação prática. Continuando, quando o preço da passagem é de R$200, comparecem 120 passageiros e, para cada aumento de R$10 no preço da passagem, há uma redução de 4 passageiros. A pergunta do exercício segue: qual é o preço da passagem que maximiza a receita em cada voo? Vocês percebam que tem essa expressão aí importantíssima, maximiza. Então a gente tem que usar uma função que tenha máximo, que é a função de segundo grau. Bora lá, pessoal. Pessoal, esses termos, receita, lucro, custo, aparecem muito aqui em matemática. E você tem que saber o que eles significam. Por exemplo, lucro é receita menos o custo. Aqui a gente está trabalhando com a receita de um voo, que depende do número de passageiros que vão embarcar e do preço que cada um vai pagar na passagem. Olha só o raciocínio que eu montei aqui. A receita é o produto, XY, onde X e Y é o preço e o número de passageiros. Bom, se você observar bem, tem 3 variáveis aí. Receita R, X e Y. A gente não vai trabalhar com funções de 3 variáveis. Porém, o exercício disse que Y depende de X, seguindo uma função de primeiro grau. Então, eu vou parar nessa interrogação aqui e vou mostrar para vocês como que eu encontrei esse Y em função de X. Muito parecido com o exercício anterior, o exercício que a gente fez da torneira. Olha só, com esses dados que a gente tem, essa relação de preço e de número de passageiros, você pode montar um sistema. Lembrando que a função de primeiro grau é y igual a x mais b. Para cada situação, você monta uma equação diferente, substituindo y e x, e aí mantendo a e b como incógnitas. Eu pulei um pouquinho aqui a resolução desse sistema, porque a gente já treinou bastante nas últimas aulas, e aí, com calma, você chega em a igual a menos 0,4 e b igual a 200. Está aí a nossa função. Y é igual a menos 0,4x mais 200. Pego essa função, troco no lugar do y, olha aqui, ó, ax mais b.
Faço a distributiva com o x do lado de fora, lembra? Era passageiros vezes o preço. E aí a gente chega numa função de segundo grau, onde R, a receita, depende só de x, que é o preço da passagem. Menos 0,4x² mais 200x. Como ele pede qual é o preço que maximiza a função, a gente tem que encontrar qual é o x que maximiza a função. Eu peço para os meus alunos em sala fazerem o seguinte: monta um esboço bem simples da função. Não precisa ser um gráfico muito completo, mas só para você entender quem depende de quem. Porque o vértice ele tem duas coordenadas, né? X e Y. E às vezes a galera se confunde. Olha lá, a receita depende de X. Essa parábola tem a concavidade para baixo, como a gente já discutiu anteriormente, graças ao A negativo, e cruza vertical no zero. Ela tem esse perfil aqui. Portanto, a receita máxima tem um x do vértice associado a ela. Aí fica fácil. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. B e A você tem o valor para substituir e chegar na resposta que é R$250. Então, com esse valor de preço, você tem a melhor compensação número de passageiros, cujo produto vai te dar a melhor receita possível. Valeu, pessoal! Até a próxima!